Pop Playtime capítulo 2 superou literalmente todas as minhas expectativas, tendo uma jogabilidade ainda mais tensa do que o capítulo anterior, demonstrando a verdadeira face da Mom Longless, os minigames aterrorizantes da Game Station apresentados pela Mom, a perseguição, os mistérios e a verdade sobre o experimento 1006, o protótipo. E é isso que nós falaremos nesse vídeo, mas para isso vamos ter que voltar ao início desse caso. Então, vamos voltar no tempo antes do lançamento do capítulo 2. No início, a comunidade de Pop Playtime, quando foi lançado o capítulo 1, imaginava-se que o experimento 1006 fosse o Huggy Wuggy, matando todos no fundo do áudio da fita preta do capítulo 1. No entanto, com a chegada inesperada da Mom Longless, imaginaram que a mãe de pernas longas fosse o experimento 1006 por conta do desenho da fita VHS preta que apresenta como uma criatura brutal e única, como o aracnídeo. Outros pensavam que a Mom Longless fosse a Kiss Missy, que supostamente seria a mãe da Pop. E já que mencionei a Pop, o experimento 1006 não é a Pop, isso é claro. Além do mais, Pop foi uma das primeiras criaturas a serem reanimadas através de um processo que ainda não foi descoberto, mas a única pista do como é feito as etapas da reanimação de criaturas mortas seria o uso da Pop Flower, ou a flor de papoula, mencionado no documento presente no escritório de Elliot Ludwig. No documento que descreve sobre o experimento 814, diz que o Elliot Ludwig testou em um rato morto uma possibilidade de seu corpo ser reanimado, mas para isso ele teve que fundir ao corpo do rato morto a flor de papoula, e após isso ele daria uma série de sequências de vários volts de eletricidade dentro do corpo do rato, e o resultado era para o corpo do rato ter sido reanimado, mas o experimento falhou. Mas Elliot Ludwig, ele acredita que esse processo pode funcionar não em cobaias pequenas, mas em cobaias ainda maiores. Segundo as teorias, antes do lançamento do capítulo 2, diz que a papoula da Pop fez com que o protagonista desmalhasse no final do capítulo 1. Então, como a Pop foi descartado, restou apenas Huggy Wuggy e a Mom Longless, suspeitos de serem o experimento 1006. Só que na fita preta do capítulo 1, o cientista menciona que o protótipo está desaparecido. Dessa maneira, descartando a ideia de ser o Huggy Wuggy e a Mom Longless. Então, o único suspeito que restou foi o protagonista, por ele ter características de um brinquedo, tem um tamanho pequeno e quando cai de lugares altos é como se estivesse estralando como um boneco, como se ele fosse realmente um brinquedo. Mas após um tempo depois, eu percebi o quão importante será a garra para a história de Pop Playtime. Primeiro, ele apareceu secundariamente no capítulo 1, sem apresentar grande importância. Naquela época, nós não sabíamos o que era exatamente, até que numa imagem da Mom Longless, ele apareceu mais uma vez com mais frequência. Isso mostra que essa garra é de grande importância para entendermos a história da Playtime Co. e das suas intenções. Agora, a garra é um outro suspeito de ser o experimento 1006. Então, meu palpite era: a garra é o experimento 1006. Durante a história, enquanto você joga o capítulo 2, aos poucos vem cada vez mais uma descoberta, como por exemplo, após você fugir do último minigame, que é a State, ou a estátua da centopeia PJ Pug, ele chega no tratamento de água, e no painel que move as pontes, vemos um papel de solicitação para transferência do experimento 1222, a Mummy Long Legs, e é citado a real identidade da Mommy. A cobaia era uma menina chamada Morley Payne, mas a gente não tem certeza se era realmente uma menina ou se era uma funcionária.
Mas como a Mommy surgiu lá nos anos 90 e naquela época tinha bastante frequência de crianças, talvez a Mommy seja assim uma criança, tenha sido uma criança. Mas não podemos descartar totalmente a possibilidade dela ter sido uma funcionária. Mas se Mommy for realmente, se ela foi realmente uma criança, isso poderia comprovar que a maioria dos experimentos da Playtime Cool eram crianças, como Huggy Wuggy ter sido uma criança no passado. As pistas nas fitas me mostraram que Le Pierre seria o Huggy Wuggy e a Mommy seria a Stella Graber, mas a maioria dos experimentos de suas cobaias aparentemente eram crianças. A prova dessa possibilidade está na papelada em uma sala de observação no minigame State ou Estátua. Quando o protagonista foge do PJ Pug e chega na sala, ele encontra dois papéis com o resultado de duas cobaias que avançaram com sucesso nos 3 minigames. As duas crianças se chamavam Maticulata e Salha Abel, um menino e uma menina, e de acordo com os resultados, as duas crianças foram destinadas, selecionadas a serem transformadas no Candy Cat, aquele gato linguarudo. Ou seja, os cientistas selecionavam apenas as crianças com ótimas habilidades, como reação, força e inteligência, e as crianças mais apropriadas se tornam cobaias para serem transformadas em brinquedos, assim alcançar um objetivo que ainda é oculto. Outra revelação que descarta o outro suspeito de ser o protótipo é que na fita preta do capítulo 2 é que o Huggy Wuggy é na verdade, no fim das contas, o experimento 1170. O mesmo cientista do capítulo 1, ele cita que Huggy Wuggy possui uma obediência básica e que deve ser seguido como exemplo para os outros experimentos, mas esses detalhes e teorias serão apenas para o próximo vídeo de Pop Playtime. Na luta final contra a Mommy Longlegs, após ela ser morta no moedor, a garra aparece no portão encostado ao lado e arrasta o que restou da Mommy para o breu da escuridão. Várias pessoas utilizaram o hacker e descobriram que o braço do protótipo é composto de músculos pretos, fios, uma estrutura de metal e ossos humanos. Também descobriram que entre as informações do primeiro trailer de Pop Playtime que o experimento 1006 não necessita se alimentar como os outros experimentos. Então, por qual razão ele pegou a Mommy? Como dito na fita preta do capítulo 2, diz que o protótipo tem uma alta capacidade de inteligência, capaz de criar ferramentas com poucos recursos, assim como ele fez com o relógio, onde ele transformou o relógio num ponteiro laser que fez desativar a câmera da sua contenção, assim possibilitando a sua fuga, enganando suas presas e cometer uma série de assassinatos. Isso é a própria cópia ou semelhante a uma criatura que nós conhecemos como a Indominus Rex. Lembra quando eu falei que o experimento 1006 ele é importante para a história da Playtime Cool? Então, eu acredito que o protótipo foi o responsável pela falência da Playtime Cool, e como essa fita do capítulo 2 se passa antes, cronologicamente podemos ter uma noção que o protótipo criava várias sequências de fugas escapando da sua contenção. Foi isso que o cientista falou sobre não cometer o mesmo erro 2 vezes, prender os experimentos em áreas mais seguras com segurança. Aparentemente o protótipo é conhecido como Salvador, porque agora no capítulo 2 nós temos uma mensagem aparecendo após você morrer, dizendo: o protótipo nos salvou. Eu acredito que o protótipo ele funde ao seu corpo os restos mortais dos experimentos. Se você fundir ao protótipo, será que poderá ser uma honra ou talvez uma maldição? Porque Mommy estava tão desesperada que não queria fazer parte dele. Talvez quando os brinquedos são assimilados pela criatura em seu corpo, em teoria,
eles podem ser revividos após a fusão com o protótipo. No entanto, infelizmente, esses brinquedos, incluindo a Mommy Longless, foram destinados a passar pelo resto de suas vidas compartilhando os organismos do experimento 1006, presos no corpo sem fazerem nada, apenas gemer e piscar no eterno sofrimento e amaldiçoados para sempre. O que é claro para mim, em meu ponto de vista, é que a Mommy Longless sabia da existência do protótipo e o que ele seria capaz de fazer. O protótipo, ele mal precisa reagir, por conta que a sua aparência com certeza já era monstruosa e ameaçadora. No portão encostado, onde surgiu a garra do protótipo, podemos observar uma grande concentração de sangue. Isso significa que o experimento 1006 estava comendo? Não, mas essa é a minha ideia. Como a Mommy estava desesperada com essa ameaça temível, ela tomou a decisão de satisfazer a vontade do protótipo, continuar crescendo e absorvendo mais os materiais orgânicos, a carne dos experimentos. Só que se isso for verdade, no fim, o protótipo estava apenas usando a Mommy Longless para crescer ao ponto de se tornar um ápice colossal da fábrica. Por enquanto, nós ainda não temos a noção do como será o experimento 1006. Não sabemos se ele vai ser bípede como o Huggy Wuggy ou um aracnídeo que nem a Mommy Longlegs. Mas seja o que for, esse monstro vai literalmente aparecer das piores formas possíveis. Pior do que a aparição de Huggy Wuggy e da Mommy Longless. E o outro detalhe, que eu vou esclarecer isso no próximo vídeo, é que... como é que posso dizer isso? Em uma das informações, entre lá no primeiro trailer, diz que o experimento 1006 ele é um ideal recipiente. Ou seja, o que isso significa? Nós ainda não sabemos, mas existe uma teoria a respeito disso que eu vou esclarecer para vocês no próximo vídeo. Então, pessoal, enquanto a vocês, funcionários, será que veremos o experimento 1006 navegando próximo da Crash no capítulo 3? Será que ele poderá falar-se como a Mommy? Se vocês quiserem, podem compartilhar suas teorias, opiniões e novidades que eu não saiba. Muito obrigado pela atenção e o apoio de todos vocês. Não esqueçam de continuar aceitando meus pedidos e nos vemos em breve. Fui!